Absurdo! Contra tudo e contra todos. Flamengo pode ficar sem Bruno Henrique e Gabigol na reta final do Brasileirão 2020. Time pode ter até 3 desfalques contra o Vasco no Clássico de quinta. E mais, polêmica com o Maracanã. Querem mudar o nome do estádio para homenagear jogador paulista. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes sociais, assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Após a vitória de ontem sobre o Sport, que é o campeão da Série B de 87 e teve troco aí para o Thiago Neves. O Mengão venceu por 3-0 na Ilha do Retiro e se representa daqui a pouco no CT Jorge Elao Urubu, visando o compromisso diante do Vasco na quinta-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode ter até 3 desfalques. O Diego Alves, rapaz, que fase do Diego Alves, hein? Ô azar! O cara não dá sorte de jeito nenhum, rapaz. Voltou e agora já está no DM de novo, departamento médico. O Flamengo, através da sua assessoria de imprensa, divulgou o seguinte: Diego Alves sentiu dores no músculo anterior da coxa direita. Ainda de acordo com o clube, Gerson sofreu entorse no pé direito. O Gerson não é grave. Agora, o caso do Diego Alves, como ele retorna de lesão, ele não atuava com a camisa do Flamengo desde o dia 20 de dezembro do ano passado, o caso dele já inspira cuidados. Os 2 jogadores serão reavaliados hoje no CT Jorge Elao Urubu. O treino está previsto para a parte da tarde e aí o Flamengo vai saber se vai precisar realizar exames ou se na reavaliação vai descobrir aí alguma lesão ou não. Então vamos torcer aí para que Gerson e Diego Alves tenham condições aí de encarar o Vasco, porque o Rodrigo Caio, esse aí tá praticamente fora, inspira cuidados. A situação do Rodrigo Caio ainda é grave, uma contusão muscular, e a dúvida, as chances são mínimas de ficar aí à disposição contra o Vasco. Agora a polêmica, o assunto principal aqui do vídeo. O Flamengo contra tudo e contra todos. Absurdo! Os caras não disfarçam mais. O STJD marcou aí o julgamento do Gabigol para sexta-feira, dia 5. O Gabigol foi expulso contra o Bahia no final do ano passado, 4-3 no Maracanã. No primeiro lance da bola, o Gabigol se enrosca lá com o zagueiro do Bahia, cai no chão, sem olhar para o árbitro, abre os braços, reclama, o árbitro relata na súmula que foi xingado pelo Gabigol, expulsou direto, não teve nem amarelo. Vocês lembram da polêmica, né? Não preciso aqui nem descrever o lance. Enfim, o Gabigol será julgado. E por que vai ser julgado só agora? 44 dias depois. Isso aconteceu no dia 20 de dezembro. E só agora o Gabigol será julgado e pode pegar até 12 jogos de suspensão. É claro que é muito difícil um jogador pegar a pena máxima. A pena máxima são 2 jogos. Então ele pode pegar até 12 jogos. Mas se ele pegar 5, ele está fora do Campeonato Brasileiro. E por que foi julgado só agora? Por que não foi julgado antes? Não. Deixaram para julgar na reta final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Interesses? Vamos continuar aqui porque o pior está por vir. O tribunal retomou o processo do Bruno Henrique relativo ao jogo contra o Goiás pela 11ª rodada da competição. O Flamengo pode ficar sem a dupla na reta final do Campeonato Brasileiro. Olha, esse jogo contra o Goiás foi no dia 13 de outubro. Os caras julgaram o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique não teve culpa, segundo o parecer do próprio tribunal. E agora, eles voltaram com o caso para julgar o Bruno Henrique, sendo que eles disseram na época que o Bruno Henrique não tinha culpa. E o Bruno Henrique pode pegar 6 jogos de suspensão por conta aí do STJD ter reativado o processo da 11ª rodada.
É uma vergonha. Eu não sei nem mais o que falar aqui, mais o que fazer. E você acredita, torcedor, que ainda tem gente que chega aqui no canal e fala: Rafa, para de mimimi. Não é mimimi, não. É uma sacanagem o que fazem com o Flamengo nos bastidores. É uma brincadeira o que fazem com o Flamengo. Uma covardia. Antes os caras disfarçavam, hoje não, hoje está descarado. É impressionante. Então, eu tenho que passar aqui a público, para o torcedor, o que está acontecendo e o que pode acontecer com o Flamengo nos bastidores. Agora que os caras resolveram jogar, Bruno Henrique, Gabigol, aí os caras vão lá, opa, vamos marcar aqui, pum, e aí marcam para a reta final do campeonato. É por isso que a gente usa aqui essa frase, contra tudo e contra todos. Essa frase está mais viva do que nunca. O Flamengo pode ficar aí sem Bruno Henrique e sem Gabigol. Vamos aguardar aí o processo, o julgamento. E aí, senhores, tem uma outra situação. O STJD já julgou, puniu destaque do Atlético Paranaense. Após 4 meses, eles julgaram agora. O Carlos Eduardo e o Walter estão suspensos para o jogo contra quem? Internacional. Internacional líder. Internacional está brigando pelo título. E eles tiraram o Carlos Eduardo e o Walter do Atlético Paranaense. Assim, na cara dura. O centroavante Walter e o ponta Carlos Eduardo receberam pena de suspensão de um jogo. Só desfalca contra o Internacional. No próximo, tá valendo. Um jogo pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Walter foi punido porque ele trocou a camisa com o jogador do Botafogo. Por conta das novas diretrizes de saúde do Campeonato Brasileiro, não pode trocar a camisa. Questão aí do coronavírus. Tá certo, tem que ser julgado, tem que ser punido. Mas 4 meses depois, os caras nem disfarçam mais, cara. 4 meses depois, eles estão julgando, estão tirando 2 atletas do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Internacional. Carlos Eduardo também cometeu a mesma atitude na partida do Flamengo no dia 4 de outubro, ainda em 2020. No Brasileirão, a troca de camisa está proibida para evitar a propagação do Covid. Tá feio, hein? Vocês não estão nem mais disfarçando. Mas o torcedor não é bobo, a gente está aqui para jogar pro ar. A sacanagem que estão fazendo. Isso é uma sacanagem, isso é uma vergonha. O Campeonato Brasileiro tá perdendo a graça. Já tem um apito amigo. E aqui eu não tenho rabo preso, não tenho medo de ninguém não, hein? Já tem um apito amigo. Agora essa sacanagem que fazem nos bastidores. Tirando o jogador do time que vai jogar contra o time A. Tirando o jogador do Flamengo em reta final. Vamos torcer para que Gabigol e Bruno Henrique sejam absolvidos, hein? Porque senão nós vamos voltar aqui. A gente encerra com um escândalo, é um negócio de louco. Infelizmente o vídeo hoje ficou pesado, porque é muito assunto, nada a ver. Olha aqui, o deputado André Siciliano, é o todo-poderoso presidente da Alerj, ele vai propor nas próximas horas o seguinte: tirar o nome do Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, para colocar, sabe o quê? Estádio Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Eu tenho que fazer aqui um minuto de silêncio. Eu vou falar o quê? O que o Pelé tem para ter o nome no Maracanã? Qual clube que o Pelé jogou aqui no Rio de Janeiro? Qual a história que o Pelé tem? O Pelé tem alguns feitos no Maracanã, isso aí é verdade. Agora, colocar o nome de um jogador que tem identidade com o Santos e tem identidade com o futebol paulista, uma história no futebol paulista, no estádio do Maracanã, que serve para os clubes do Rio de Janeiro desde a década de 60, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Olha aqui, eu até me perco, mas se for para mudar o nome do Maracanã, eu sou contra mudar o nome do Maracanã, porque o jornalista Mário Filho teve muita importância no Maracanã. Muita importância. Você pode colocar aí no Google, pesquisar, você vai achar a história, você vai saber quem foi o jornalista Mário Filho e o que ele fez para ter aí o seu nome no Maracanã. Agora olha aqui, se for para mudar, eu sou contra, mas se for para mudar, bota Arthur Antunes Coimbra, que é o Zico.
o maior ídolo da história do Flamengo, grandes feitos no Maracanã, é o artilheiro do Maracanã, ninguém fez mais gol do que o Zico. O Zico que deu muitas glórias ao torcedor, não só ao torcedor do Flamengo, hein? Eu conheço muito torcedor do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, que ia ao Maracanã ver o Zico jogar, porque o Zico não jogava, o Zico fazia chover, dava show, espetáculo, aula. Então, amigo, Pelé, pega a Vila Belmiro e bota estádio Pelé, Rei Pelé. Pega lá a Vila Belmiro e bota Edson Arantes do Nascimento. O pior de tudo, cara, é um deputado carioca, presidente da Alerj. Senhor André Siciliano, com todo respeito, vale legislar em prol do povo. O povo precisa. Esquece esse lance de Maracanã. Grande abraço. Hoje eu cheguei com tudo, hein? Vamos com tudo, nação rubro-negra? Saudações. Isso aqui é Flamengo.